Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao canal Compreendendo as Escrituras. É uma alegria encontrar você aqui para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Estamos dando sequência na série Amor Revelado na Cruz e hoje o nosso tema especial é o significado da cruz. Vamos estudar nessa ocasião um dos principais capítulos da Bíblia, que é o Apocalipse capítulo 12. Tem pessoas que têm medo do Apocalipse. Encontrei uma senhora um dia que disse assim para mim: pastor, eu tenho muito medo do Apocalipse. Todas as vezes que eu leio o livro do Apocalipse, eu fico assustada, porque eu encontro dragões, feras, perseguição, sangue, me dá medo e pavor. E eu passei um bom tempo explicando para aquela irmã que, na verdade, o livro do Apocalipse representa as revelações de Deus para nós. São revelações de esperança e que nos dá segurança de que o bem vai triunfar. E nessa ocasião vamos estudar um capítulo muito importante que, devidamente compreendido, traz uma esperança maravilhosa para cada um de nós. Mas primeiro é muito importante entendermos a estrutura do Apocalipse. Os especialistas na literatura profética apontam várias estruturas para o Apocalipse, e uma delas é que o Apocalipse segue a estrutura quiástica. A estrutura quiástica é o seguinte: o início do livro bate com o final do livro, o que vem depois do início com o que vem antes do fim. E assim essa estrutura vai sendo mantida, os blocos vão sendo paralelos até chegar ao centro. E o centro é a mensagem principal, é o miolo que representa o grande comunicado que o autor queria trazer para o leitor. Se nós aplicarmos a estrutura quiástica no Apocalipse, conforme você viu aí na tela, nós vamos vendo os blocos paralelos e o miolo do livro é o capítulo 12. Este é o capítulo do nosso estudo hoje, Apocalipse 12. É um capítulo central do livro, é um capítulo central da Bíblia. Então me acompanhe na leitura dos 6 primeiros versos desse capítulo. Apocalipse 12, do verso 1 a 6. Diz assim o texto: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem durante 1260 dias. Parece difícil, muitas imagens, mas nós vamos com detalhes para ficar muito claro para você. Você percebeu aí na tela que eu destaquei 3 partes em vermelho, porque nesse cenário descrito no Apocalipse, do verso 1 até o 6, nós encontramos aqui uma mulher vestida de sol, nós encontramos um dragão e nós encontramos o menino que nasceu da mulher. Estes são os 3 personagens do capítulo 12 que precisam ser identificados. Então, o que João viu? Ele viu uma mulher vestida de sol, ela estava grávida, tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça, ela estava com a lua sob os seus pés, e o dragão estava na frente, um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão estava ali pronto para devorar o menino que fosse nascer dessa mulher. Essa foi a imagem. E então agora nós precisamos identificar os símbolos desta profecia. Vamos começar com o dragão. Quem é o dragão aqui descrito? Uma das chaves para entender o Apocalipse é o próprio livro. Às vezes nós vemos uma imagem que parece difícil de entender, mas ao continuar a leitura do texto, nós já encontramos a identificação no próprio texto. É o caso aqui do dragão. Se você pegar Apocalipse 12,
o versículo 9, ele já revela quem é o dragão. Vamos ler o verso 9, diz assim: E foi expulso do céu o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então aqui está muito claro. Quem que é o dragão do Apocalipse 12? O diabo. O diabo é o dragão. E o verso 4 diz que com sua cauda ele arrastou para a terra a terça parte das estrelas do céu. Isso é uma referência aos anjos que ele conseguiu enganar e trazer para a terra. Então aqui o diabo já foi identificado como sendo o dragão. A outra identificação agora que precisamos ter no texto é do filho. Quem é esse menino que seria gerado, que nasceu, que o diabo queria atacá-lo? Vamos ver então 3 razões para identificar esse menino como o próprio Jesus Cristo. A primeira razão: Cristo foi aquele a quem o diabo tentou destruir. Lembra quando Jesus estava para nascer? Ele estava ainda no ventre de Maria e saiu um decreto por meio de Herodes, o Grande, para matar todas as crianças com até 2 anos de idade. O diabo, assim, usando Herodes e o seu decreto, queria exterminar Jesus. Na visão de João, a mulher estava grávida, sofrendo, esperando dar à luz, e o diabo estava ali para atacar, como o grande dragão. Quando Jesus está para nascer, o diabo, como grande dragão, ele tenta atacar Jesus através desse decreto. Segunda razão para identificar Jesus como sendo o menino de Apocalipse 12. Diz ali o texto, o verso 5, que Cristo iria reger todas as nações com cetro de ferro. Essa expressão, reger com cetro de ferro, é uma expressão messiânica, aplicada a Jesus. O Salmo capítulo 2 usa essa expressão, Apocalipse capítulo 19 usa também essa expressão, identificando aquele que é o regente com cetro de vara de ferro, como sendo o próprio Jesus Cristo. Então este é um segundo indicativo muito importante para associarmos o menino como sendo Jesus. E agora a terceira razão é a seguinte: Cristo foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Lá no texto de Apocalipse 12, o diabo fica ali na frente da mulher tentando encontrar uma oportunidade para destruir o menino. Mas ele não consegue. O menino é arrebatado para Deus e para o seu trono. O diabo conseguiu destruir Jesus lá no seu nascimento com o decreto de Herodes? Não conseguiu. Ele tentou também destruir Cristo ao longo do seu ministério? Não conseguiu. E após a sua morte, Cristo a vence, né? Cristo ele ressuscita e ele então ascende ao céu. Ele vai para o trono de Deus. Então estas 3 indicações são suficientes para identificarmos Jesus como sendo o menino de Apocalipse 12. Então nós já identificamos quem é o grande dragão, é o diabo, já identificamos quem é o filho, é Jesus, e a terceira figura que aparece nesse capítulo e é muito importante é a mulher. Quem seria a mulher? Então agora nós vamos identificar quem seria a mulher. Nós temos, obviamente, a certeza de que Cristo, quando veio aqui a essa terra, ele nasceu da Virgem Maria. Maria, que devemos respeitar muito, foi um instrumento de Deus para gerar o Filho de Deus aqui. Uma mulher toda especial. Mas essa profecia aqui, simbólica também, obviamente não dá para associarmos essa mulher como sendo Maria. Sabe por quê? Porque o versículo 6 diz que o dragão, depois que ele não conseguiu vencer o filho, depois que o filho foi arrebatado para o trono de Deus, ele então vai perseguir a mulher. E ele persegue a mulher durante 1260 dias. Quando estudamos profecia, nós temos que ter em mente um princípio de interpretação que é muito importante. É o princípio dia-ano. Em profecia, um dia simboliza um ano. Então, 1260 dias,
equivalem a 1.260 anos. Assim, não tem como essa mulher ser de forma clara identificado com Maria. Maria viveu 1.260 anos? Não viveu. Então nós precisamos encontrar dentro da Bíblia e da profecia uma outra possibilidade de identificação da mulher. Nós encontramos um texto muito interessante em 1 Coríntios, capítulo 11. Leia comigo o verso 2. 1 Coríntios 11, 2 diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Aqui Paulo está dizendo que a igreja é comparada a uma virgem pura. E em profecia também, mulher é símbolo de igreja. Mulher pura representa a igreja de Deus, o povo de Deus. Em Apocalipse 12, nós vemos essa mulher. Ela é uma mulher pura, ela está vestida de branco, com coroa de 12 estrelas na cabeça, está sob a lua, ela tem uma veste que também está emanando luz, ela está vestida de sol. Então, essa mulher do capítulo 12 representa a igreja pura de Deus, o povo de Deus que está alicerçado na palavra dele e que reflete a sua glória. É uma igreja vitoriosa porque tem uma coroa na cabeça simbolizando vitória. Só que é muito importante nós vermos, e eu peço que você me acompanhe agora no próximo slide, que essa mulher, ela é apresentada prestes a dar à luz. E depois, ela é apresentada logo depois que Cristo ascende ao céu. Então fica muito claro o seguinte: essa mulher representa a igreja de Deus tanto antes do nascimento de Jesus quanto depois. Em outras palavras, essa mulher pura representa a igreja pura, a igreja verdadeira de Deus, representa o povo de Deus de todas as épocas. O povo de Deus antes de Cristo e o povo de Deus depois de Cristo. Então é isso que simboliza a mulher, a igreja. Cristo, ele nasceu da linhagem do povo de Deus. Temos profecias messiânicas dizendo que Jesus viria. E ele nasceria então da raiz de Davi, da tribo de Judá. Cristo nasceu do povo de Deus. E esse povo de Deus, após a ascensão de Cristo, se constituiu na igreja. E Deus sempre teve um povo fiel ao longo da história. E esse povo fiel foi perseguido pelo diabo durante 1.260 anos. Um período de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é a mesma terminologia para os 1.260 anos. Um período de perseguição que, usando o princípio dia-ano, entendemos que ocorreu de 538 até 1798, quando o diabo persegue a igreja de forma cruel e violenta. Bem, então nós chegamos aqui às definições com relação a esta simbologia. O diabo é o dragão. O filho é Jesus. E a igreja é a mulher. E o capítulo 12 do Apocalipse, ele vai apresentar 3 batalhas. Justamente, ele vai apresentar o diabo atacando Cristo, atacando a igreja, que é a mulher, e depois, lá no finalzinho do capítulo 12, o diabo ele vai atacar os descendentes da mulher. Porque Deus também preserva o seu povo. Durante todo esse período de perseguição, de 538 a 1798, Deus preserva a sua igreja. E agora, no tempo do fim, o diabo vai atacar os descendentes da mulher. Ele vai atacar o povo remanescente do tempo do fim. Então, Apocalipse 12 apresenta 3 batalhas. O diabo ataca Cristo, o diabo ataca a igreja e o diabo ataca os descendentes da mulher, o povo remanescente, o povo do tempo do fim. Mas nessa noite eu quero me concentrar com você na primeira batalha, que é a batalha do diabo contra Cristo. Contra Cristo. Nós já vimos na primeira leitura ali, do versículo 1 até o 6, que o diabo tentou atacar Cristo onde? No nascimento dele.
Quando a mulher estava para dar à luz, ele foi tentar atacar Cristo. Só que agora, do verso 7 até o verso 9, o autor aqui, ele faz uma digressão no texto. Ele nos leva para o céu, para mostrar que, na verdade, a batalha do diabo contra Cristo não foi exclusivamente no nascimento de Jesus ou no ministério de Jesus terrestre. Agora, do verso 7 até o 9, João aqui no Apocalipse nos leva para o céu para falar que a batalha do diabo contra Cristo foi muito tempo atrás. Foi lá no céu quando Lúcifer se rebelou. E nós já estudamos do verso 7 até o verso 9. Eu quero ler com você de novo, me acompanhe aqui. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Aí o verso 9: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, quando Lúcifer lá no céu, ele se rebelou contra Deus, ele batalhou contra Cristo. E Cristo aqui é identificado como Miguel. É curioso que a palavra Miguel significa quem é como Deus, é uma interrogação, uma pergunta. Quem queria ser como Deus no céu? Na primeira aula vimos, o próprio Lúcifer. Ele era um querubim da guarda ungido, um anjo especial. Mas o coração de Lúcifer se corrompeu e ele quis ser igual a Deus. E então, sempre que Jesus está em confronto direto com o diabo, ele aparece como Miguel. E aqui nós temos esse embate. Miguel e seus anjos, ou seja, Jesus e seus anjos, estão batalhando contra o dragão, o diabo e seus anjos. E o que acontece? O diabo consegue enganar uma boa parte dos anjos, e nesse embate ele é expulso do céu e ele traz então os seus anjos para essa terra junto com ele. O verso 4 do capítulo 12 diz que ele conseguiu enganar a terça parte das estrelas do céu. Então ele vem aqui e recebe os anjos junto com ele. Ele perdeu a batalha no céu, ele foi expulso do céu. Então a primeira batalha do diabo contra Cristo não foi na terra, foi no céu. E quem ganhou a batalha? Jesus triunfou. O diabo foi expulso com os anjos. E agora aqui na terra, ele vai tentar destruir Cristo. Por isso que quando a mulher está prestes para dar à luz, ele já quer destruir. Mas Deus preserva Jesus Cristo. Jesus nasce e ele vive o seu ministério aqui. E agora há um detalhe muito importante. O versículo 10, ele vai mudar a cena. O versículo 10 vai aparecer agora um cântico. E se você pegar a sua Bíblia, você vai perceber um detalhe na estrutura do texto. Porque você está lendo a narrativa normal, e de repente o verso 10, ele centraliza o que está acontecendo aqui como se fosse uma poesia, um cântico. E de fato é. E agora tem um detalhe. Quem está cantando? Quem está rejubilando as palavras dessa poesia? Olha o verso 10, Apocalipse 12, 10. Então, ouvi grande voz no céu proclamando. Então, depois de nos levar, ele começou a falar aqui do embate do diabo contra Cristo na terra, fez uma digressão do verso 7 a 9, falando que a batalha contra Cristo, na verdade, não começou na terra, começou no céu. E agora o verso 10 volta para a terra e diz assim: então ouvi uma grande voz no céu. E então, nesse momento, há um cântico no céu. E a pergunta é: quem que está cantando este cântico, que vai do verso 10 até o verso 12? Quando que eles começaram a cantar este cântico? Por quê? Para responder essa pergunta, é muito importante nós entendermos um outro texto da Bíblia e o seu contexto. E eu quero agora convidar você a ler comigo um dos textos mais importantes com relação ao significado da cruz.
nós vamos ler esse texto, que é um texto de Romanos, capítulo 3, e depois que entendermos esse cenário de Romanos, nós vamos voltar para Apocalipse 12. Combinado? Então vamos ler agora Romanos, capítulo 3, o verso 24 e 26. O texto diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Preste bem atenção no que está em vermelho. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que antes da cruz, Deus era justificador. E para ser justificador, ele deixou pecados impunes. Observe o destaque que eu fiz no texto. Vamos ler novamente o que está em vermelho. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então Paulo está dizendo que Deus deixou pecados impunes. O que seria isso, deixar pecados impunes? Em outras palavras, antes da cruz, algumas pessoas pecaram. Homens que andaram neste mundo viveram em rebeldia com Deus. Nós temos a natureza pecaminosa que nos leva aos atos pecaminosos. Nós somos pecadores. Já vimos isso na aula anterior. E o salário do pecado é a morte. Só que Deus, ele deixou pecados impunes. Em outras palavras, ele perdoou pecados, justificou os pecadores e levou esses pecadores para o céu, antes da cruz, antes de Jesus vir e morrer por nós. É isso que Paulo está dizendo. Você se recorda de algum personagem bíblico que teve os seus pecados perdoados e foi para o céu? Nós temos um logo no livro de Gênesis, no capítulo 5, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Não dá tantos detalhes da vida desse homem, mas diz que ele tinha intimidade com Deus. E Deus um dia falou assim: Enoque, você vai ir para o céu comigo. Deus então perdoou os pecados de Enoque. Embora ele andava com Deus, ele era pecador. Ele tinha natureza pecaminosa. Mas Deus perdoou os pecados dele, transladou Enoque e ele foi para o céu. Nós temos ainda na sequência bíblica mais duas pessoas, de forma clara, que as Escrituras apontam, que foram para o céu. Nós temos Moisés. Moisés, ele foi um grande servo de Deus, ele foi um instrumento de Deus para libertar o povo do cativeiro egípcio, mas ele foi pecador. Moisés morreu. O salário do pecado é a morte. Mas lá em Judas, no livro de Judas, no verso 9, aparece a figura de Miguel. E é muito interessante que Miguel ali está contendendo com o diabo sobre o corpo de Moisés. Há uma disputa ali. Moisés tinha morrido e Miguel veio. Quem que é Miguel? Jesus Cristo. E ele vem num confronto com o diabo para ressuscitar Moisés. E o diabo se coloca diante de Cristo e diz: não, ele não pode ser ressuscitado. Ele é pecador e o salário do pecado é a morte. Ele tem que estar aí aonde ele está. O Senhor não vai ressuscitar ele, não. E Judas, verso 9, diz que Miguel disse para o diabo assim: o Senhor te repreenda. E ressuscitou Moisés. Moisés, vem para fora. Moisés, ele, agora num corpo glorioso, ascendeu ao céu. Ele foi para o céu. O terceiro, que a Bíblia menciona de forma clara que foi para o céu, foi Elias. Só que Elias não morreu como Moisés. Elias era também pecador, teve os seus pecados, mas em vida. Ele estava caminhando ali, junto com Eliseu, seu servo, e de repente uma carruagem de fogo passou no meio dos dois, e um redemoinho levou Elias para o céu. E Elias, então, teve os seus pecados perdoados, foi justificado,
e entrou nos portais da cidade santa. Deus deixou pecados impunes e levou estas pessoas para o céu. É por isso que Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo. Lembra em Mateus capítulo 17? Mateus capítulo 17, Jesus sobe no alto de um monte com 3 dos seus discípulos e de repente aparece Moisés e Elias. E até Pedro diz, olha Senhor, eu vou fazer então uma cabana aqui, uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias, está muito bom aqui. O Monte da Transfiguração foi o monte que Jesus teve o seu corpo sendo tomado pela glória. O corpo de Cristo se transfigurou, ficou em forma gloriosa. Ele estava já indo para os momentos finais da sua vida e em breve ele iria morrer. E Moisés e Elias apareceram ali. Moisés representando todos aqueles que morreram, mas vão ressuscitar, e Elias representando todos aqueles que não passaram pela morte e vão ver Jesus quando ele voltar. Moisés também representando ali a lei e Elias representando os profetas. Estes 2 homens apareceram no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque os 2 estavam no céu. E eles vieram ali e ajudaram Jesus, fortaleceram Jesus naqueles embates decisivos, próximos à morte do nosso Salvador. Então, estes 3, a Bíblia declara de forma clara que estão no céu. Enoque, Moisés e Elias. Agora perceba um detalhe. Quem que é acusador? Quem que a Bíblia chama de acusador? O diabo. Então, quando Deus começou a deixar pecados impunes, justificar pecadores e levar esses pecadores para o céu, sem Jesus ter vindo e ter morrido na cruz, o diabo começou a acusar Deus. Ele começou a dizer que Deus não podia agir assim, porque do ponto de vista da lei, o salário do pecado é a morte. E Deus estava descumprindo a lei. Na verdade, Deus estava tomando essa decisão porque ele já tinha anunciado a cruz. Lembra do nosso primeiro estudo, o anúncio da cruz? Quando o pecado entrou no mundo, Deus disse, olha, eu vou enviar o meu filho para morrer no lugar do homem. Então, com base no anúncio da cruz, Deus já estava perdoando e levando essas pessoas para o céu. Mas, na verdade, o anúncio não tinha sido concretizado. Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, o diabo tinha margem para acusar Deus. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa saber aqui, e relembrar dentro do cenário bíblico, dentro do ambiente do grande conflito entre o bem e o mal, que o diabo, depois que ele levou Adão à queda, ele passou a ser o príncipe deste mundo. Ele passou a ser o representante do planeta Terra. Você lembra no livro de Jó, que quando teve uma reunião com todos os seres do universo, nós não sabemos quando foi, como foi, mas a Bíblia declara que o diabo foi como representante da terra. E Deus perguntou, de onde vens? E ele disse, de passear e rodear pela terra. Sabe o que o diabo estava dizendo? Eu venho do meu território. Eu venho do lugar onde eu domino. Eu sou o príncipe da terra, o representante da terra, e eu estou aqui nessa reunião. E aí Deus então começa a falar com ele. Você viu lá então o meu servo Jó? Aonde você domina no seu território tem uma pessoa que é fiel a mim. Mas eu trouxe esse cenário à sua mente para você lembrar que depois que Adão cai, o diabo passa a ser o príncipe desse mundo, o representante da terra. E até a cruz ele tinha então esse acesso limitado ao céu. Tanto é que ele apareceu nessa reunião que o livro de Jó nos declara. Tendo esse acesso limitado ao céu, porque ele já tinha sido expulso. Lembra que quando ele batalhou contra Cristo lá no céu, ele foi expulso. É isso que Apocalipse 12, do verso 7 a 9 diz. Naquela batalha, ele com a terça parte dos anjos saíram do céu. Ele não podia mais adentrar no céu, mas como representante da terra, ele estava nesses concílios do universo. Ele declarava como sua a terra. E então o diabo passou a acusar Deus. Como Deus tinha deixado pecados impunes, nesses encontros aí, o diabo, que é o acusador, não podia perder a oportunidade. E ele começou então a dizer para os anjos, olha só,
O salário do pecado não é a morte? Por que Moisés entrou aí no céu? O diabo ficava na porta do céu, importunando os anjos. Olha, vocês lembram da minha briga aqui com Miguel? Eu fui expulso do céu de forma arbitrária. Eu não precisava ter saído do céu. Eu já falei para vocês que ele não é justo, não. Ele me expulsou do céu e agora, pessoas que pecaram na terra, ele está trazendo para cá. Então ele começou a argumentar, a acusar o caráter de Deus. O caráter de Deus estava em xeque diante do universo. E as acusações do diabo começaram a ganhar força, porque Deus tinha deixado pecados impunes. Só que agora, queridos, Romanos declara uma verdade fundamental. Vamos ler o texto de Romanos de novo. Romanos, capítulo 3, diz assim o texto: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Então o que Deus fez? Deus, ele propôs Jesus para ser o sacrifício. A ira de Deus sobre o pecado precisava ser apaziguada. No mundo pagão, os pagãos eles faziam o seguinte: quando acontecia uma calamidade, eles diziam: os nossos deuses estão irados, nós precisamos apaziguar, nós precisamos aplacar a ira desse Deus. O que a gente vai fazer? Esse Deus exige sacrifício. Então os pagãos pegavam sacrifícios e ofereciam ao seu Deus para aplacar a ira desse Deus. Deus odeia o pecado, Deus está irado com o pecado. O caráter de Deus precisava ser reivindicado, mas o próprio Deus, ele oferece o sacrifício. Deus, ele coloca Jesus, então, como propiciação pelos nossos pecados. E olha o texto de novo, eu coloquei um destaque em negrito, diz assim: para manifestar a sua justiça. Então Deus, ele entrega o seu Filho na cruz para manifestar a sua justiça. O que acontece é o seguinte, queridos: até a cruz Deus era justificador. Até a cruz ele perdoou pecados, ele levou pecadores para o céu, mas agora o que ele faz? Ele entrega o seu Filho na cruz por cada um de nós, para manifestar a sua justiça. Que coisa gloriosa! Então, depois da cruz, Deus não é só justificador. Paulo vai dizer agora em Romanos 3 que Deus se torna justo. O caráter de Deus diante do universo é reivindicado. Olha comigo esse quadro. E o verso 26 de Romanos diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então até a cruz Deus era justificador, perdoou pecados, justificou esses pecadores, levou eles para o céu. Só que o caráter de Deus estava em aberto diante do universo. O diabo ficava acusando, ele ficou importunando os anjos, ele começou a dizer que Deus não era justo. E então Deus entrega o seu Filho na cruz. Para quê? Para manifestar a sua justiça. Se o salário do pecado é a morte, realmente o homem deveria morrer. Deus seria injusto se ele levasse pecadores para o céu sem dar a morte definitiva para estes pecadores. Ele não podia levar estes pecadores para o céu sem a morte definitiva dos pecadores. Mas como ele anunciou a cruz, agora ele entrega o seu Filho, porque a morte do seu Filho, a morte de Cristo, é a comprovação da justiça de Deus. A morte de Cristo dá o direito legal de Deus perdoar os pecados. Olha comigo essa imagem. Jesus se torna o nosso substituto. Ele assume a nossa penalidade. E então, através da cruz, Deus tem o direito legal de perdoar pecados.
Quando Jesus morre na cruz, fica claro para todo o universo quem é Deus, quem é o homem e quem é o diabo. Fica claro que o homem era o pecador que precisava morrer. Fica claro que o diabo é o acusador que estava importunando. E fica claro que Deus é amor. E agora ele manifesta através da morte do seu filho a comprovação da sua justiça. É por isso que Paulo diz que Deus passa a ser então justo. Que coisa gloriosa! O caráter de Deus, ele é reivindicado diante de todo o universo. Na aula anterior nós vimos que a cruz de Jesus, ela foi necessária. Porque quando Cristo morre, ele substitui a nossa morte. Ele morre de forma vicária, substitutiva. Nós deveríamos morrer, ele morreu por nós. Então, para a nossa salvação foi necessária a morte de Cristo. Vimos ontem que a morte de Cristo tem esse papel importante, salvífico. Mas agora, ao estudar Apocalipse 12, junto com Romanos 3, nós vemos que há um outro significado da cruz. A cruz reivindica o caráter de Deus. A cruz mostra para o universo que Deus é justo. A cruz silencia o diabo. Cristo paga o preço do pecado. Cristo morre e Deus então tem agora o caráter comprovado diante de todo o universo. Mas há um outro significado da cruz. Quando Cristo morre, o diabo é expulso de forma permanente e definitiva do céu. Porque até a cruz, como representante da terra, como eu já mencionei, ele tinha um acesso limitado ao céu. Ele ficava na porta do céu. Mas quando Cristo morre na cruz, ele é expulso de forma permanente. Jesus disse que o diabo seria expulso quando ele morresse na cruz. Quero ler com você um texto muito importante, João, capítulo 12. Diz assim o verso 31, João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Você percebeu aqui? Essas são palavras de Jesus. Ele estava indo para a morte, ele estava próximo da cruz, e agora próximo da cruz, ele diz, chegou o momento de ser expulso o acusador deste mundo. Então Jesus anunciou que quando ele morresse na cruz, o diabo ia ser expulso. Então quando Cristo morre, o caráter de Deus é reivindicado diante do universo, e de fato o diabo é expulso. Ele já tinha sido expulso, como nós vimos, do céu, como seu lugar de morada. Apocalipse 12, do 7 a 9. Mas agora ele é expulso de forma definitiva, onde ele perde todo o acesso que ele tinha ao céu. E agora a obra do diabo passa a ser restrita na terra. E quando isso ocorre, há um cântico no céu. E agora nós voltamos para Apocalipse 12. Abra a Bíblia comigo em Apocalipse 12 e nós vamos ver o cântico dos anjos. O verso 10 a 12 mostra os anjos cantando quando Cristo morre na cruz. Cristo morre, o diabo é expulso e os anjos começam a cantar no céu. Vamos ler esse texto. E como eu disse para você, ele está enquadrado de forma centralizada, mostrando que isso é um cântico, é um louvor. Vamos ler o texto, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Você percebeu as palavras que eu grifei aí em vermelho? Quando Cristo morre na cruz, há um cântico. Apocalipse 12, do verso 10 a 12. Aonde é esse cântico? No céu. Quem que está cantando? Os anjos. E qual o motivo do louvor? Porque o diabo perdeu todo o acesso que ele tinha ao céu. Olha aí de novo comigo o quadro e perceba que no verso
ele diz assim, pois foi expulso o acusador, os que acusa de dia e de noite. Então, aquele ser que ficava lá na porta do céu, atormentando, acusando, falando do caráter de Deus, chamando os anjos, causando intriga, ele foi expulso agora de forma definitiva. Então, quando Cristo morre na cruz, há um louvor no céu, um louvor de alegria, os anjos estão cantando, nossa, que bom! O acusador foi expulso, aquele que nos atormentava de dia e de noite, agora ele não tem mais acesso nenhum aqui. Esse é o louvor. O diabo foi expulso de forma definitiva e perdeu todo o acesso que ele tinha ao céu. Ellen White tem uma frase muito interessante que eu quero partilhar com vocês agora. Ela diz assim, Satanás viu que estava desmascarado, sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás da simpatia dos seres celestiais. Daí em diante, sua obra seria restrita. Então, até a cruz, os anjos estavam com um pouquinho de dúvida, será que o diabo não tem razão e tal? Mas quando Cristo morre, ficou claro, como eu disse aqui, quem é o homem, quem é o diabo e quem é Deus. Aqueles que tinham uma leve simpatia pelo diabo, agora essa simpatia é rompida. O diabo é expulso de forma definitiva e a obra dele passa a ser restrita. Ele passa a ficar só agora na terra. Sabe, queridos, na cruz, o diabo foi completamente destruído. Na cruz se cumpriu a profecia de Gênesis 3,15. Lembra do texto? Vamos ler de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquela promessa que Deus fez no Éden, de que Jesus viria, se cumpriu na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele está esmagando a cabeça do diabo, ao ponto que o diabo apenas consegue ferir o calcanhar de Jesus. Satanás pensou que ao levar Jesus para a morte, ao crucificar o Filho de Deus, ele estaria ganhando. Só que, na verdade, a própria morte de Cristo foi a completa destruição do diabo. A própria morte de Cristo foi a completa derrota do inimigo. Na cruz, Cristo esmagou a cabeça da serpente. Na cruz se cumpriu Gênesis capítulo 3, versos 15. Sabe? A cruz significa duas coisas. Primeiro, a reivindicação do caráter de Deus diante do universo. E segundo, a completa derrota do inimigo. É isso o que significa a cruz. Mas agora preste atenção comigo no cântico dos anjos, a parte final, o verso 12. Apocalipse capítulo 12, o verso 12. Os mesmos anjos que cantaram no céu, agradecendo a Deus, porque o diabo foi expulso, agora eles dizem assim no verso 12: Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o que os anjos estão dizendo aqui? Depois de agradecer e cantar, olha que bom, o acusador foi expulso, então eles dão uma boa notícia para os habitantes celestiais e uma má notícia para os habitantes da terra. Para os habitantes do céu, o que eles dizem? Olha comigo de novo, capítulo 12, verso 10. Por isto, festejai, ó céus. Em outras palavras, o diabo já não está mais aqui, vamos ficar em festa, ele não acusa mais a gente. Mas qual que é a ordem para os habitantes da terra? Vós que habitais na terra, agora vocês têm que tomar muito cuidado, porque o diabo desceu sobre vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque a partir da cruz, a obra do diabo fica restrita aqui na terra. A partir da cruz ele fica aqui e ele agora vai atuar de forma grande, frenética, para atacar o povo de Deus.
Por isso que os anjos dizem, então vocês, habitantes da terra, tomem cuidado, porque o diabo perdeu a guerra, mas ele está agora lutando contra vocês. Por isso que todos nós precisamos tomar muito cuidado. Na cruz, Cristo venceu a guerra. Eu gosto muito da frase do pastor Wilson Parós, que ele diz assim: Satanás ganhou muitas batalhas, mas na cruz ele perdeu a guerra. Em outras palavras, o diabo conseguiu prosperar em alguns dos seus empreendimentos aqui. Quando ele levou Adão e Eva para o pecado, ele ganhou uma batalha. Quando ele levou o povo de Israel à idolatria, ele ganhou uma batalha. Ele foi ganhando várias batalhas com relação ao povo de Deus aqui. Mas na cruz, ele perdeu a guerra. Na cruz, a cabeça do diabo foi completamente esmagada. Ele foi expulso de forma definitiva do céu. E agora ele está, de forma violenta, atacando os habitantes da terra. Por isso eu quero dizer para você uma coisa. Hoje, a luta é o nosso coração. Hoje, o diabo está tentando nos distanciar de Deus. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O que adianta Jesus ter ganho a guerra na cruz, se o diabo ganhar a batalha do nosso coração? O que adianta Jesus ter triunfado na cruz, se o diabo conseguir conquistar a nossa vida hoje? Por isso, meu querido amigo, eu tenho que te dizer uma coisa. Deus, hoje, quer ganhar a batalha do seu coração. Há uma luta entre o bem e o mal. O diabo está ao lado de Jesus e eles estão travando uma batalha pelo nosso coração. Jesus vota para a sua salvação, o diabo vota para a sua perdição. Esse cenário, esse grande conflito tem se intensificado. E hoje é o dia de você tomar a sua decisão ao lado de Jesus. Quem você escolhe? Apocalipse capítulo 3 apresenta Jesus diante do nosso coração dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está na porta do nosso coração batendo. Ele está querendo que nós aceitemos o seu convite, mas só nós podemos abrir a porta. Só nós. O fato de Jesus estar na porta do nosso coração é bom ou é ruim? É bom e é ruim. Se Jesus está batendo, significa que Ele não desistiu de nós. Mas é ruim porque se Ele está batendo, Ele ainda está do lado de fora. E Ele quer estar dentro. Hoje Jesus está batendo na porta do seu coração e Ele está dizendo: filho, olhe para mim. Eu já venci a guerra. Não permita que o diabo acuse você. Não permita que o diabo tire o brilho que você tem de ser o meu filho. Hoje, abra a porta do seu coração e deixe eu reinar na sua vida. Porque a batalha que estamos travando pelo seu coração depende da sua decisão. Então, nessa noite, nessa hora que você assiste esse vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Abra o seu coração para Jesus. Ele que já venceu a guerra, agora quer dominar o seu coração e triunfar sobre essa batalha, que é o domínio do controle da sua vida. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus e deixe Ele ganhar de Satanás. Hoje você pode tomar essa decisão. Quer você junto comigo dar esse passo de fé? Quer você agora dizer assim: nossa, eu quero pertencer a Jesus Cristo? Quer receber essa oração? Eu quero orar com você então, nessa hora. Vamos pedir a bênção de Jesus. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos. Obrigado porque estudamos de forma completa esse cenário do grande conflito entre o bem e o mal. E aprendemos que Jesus triunfou de forma suprema. Louvado seja o Teu nome. Exatamente agora, Senhor, nós não queremos perder a guerra que está sobre o nosso domínio. O diabo quer nos afastar de Ti. Por isso agora nós declaramos, nós somos do Senhor e queremos viver ao Teu lado. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Salva-nos para o Teu reino.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito. Quero convidar você a continuar acompanhando a série O Amor Revelado na Cruz. Temos outros temas muito importantes que cada dia vai nos trazer uma revelação maior sobre aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe muito e até a próxima.